muito bem-vindo ao podcast Pegada Jovem. É um prazer ter você aí do outro lado da telinha. O nosso podcast é Seguindo os Passos do Mestre. O objetivo é o que a gente for conversar aqui te leve para mais perto de Cristo. E hoje eu tô com um convidado maravilhoso, mas antes eu preciso falar, o pessoal fala dos patrocinadores, não é? Eu tenho meu patrocinador, é o Mídias do Riacho, Sandro Valvezan. Um prazer estar com a equipe dele aqui com a gente. E, enfim, deixa, né, o nosso patrocinador feliz. Mas brincadeiras à parte, a gente está sendo direcionado pelo podcast do Riacho. E aproveita, já segue a gente aí nas redes sociais, veja os nossos outros podcasts, enfim. E hoje eu tô com um maravilhoso amigo, convidado especial, Daniel. Dani, muito bom ter você com a gente. Que isso, Elis. Prazer é todo nosso e que seja uma bênção, né? Tudo que a gente for conversar aqui, partilhar das nossas experiências, possa ajudar todos os nossos ouvintes, telespectadores, para que todos nós estejamos mais perto de Jesus. Com certeza, que legal. E assim, falar de estar mais perto de Jesus, o seu trabalho, como é que ele é? Você é uma pessoa muito viajada, por assim dizer, né? Fala com carinho, né? Exato. O nosso trabalho, tanto meu quanto da minha esposa, nós realizamos missões junto com a GYC. A GYC é um ministério jovem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. E esse trabalho tem a intenção e a motivação de levar o jovem adventista do sétimo dia a se envolver mais com a igreja, com a missão da igreja, com o propósito da igreja, alcançar os não alcançados e fortalecer aqueles que já estavam, né? Já foram alcançados, no caso. Reavivamento, reforma, visitar membros afastados. Então, nós realizamos várias dessas missões em volta do Brasil. Que legal, muito bom. Olha, pessoal, para você que está aí na sua casa, o que é a GYC, então? O que eu posso dizer que seria a GYC? Então, a GYC é um ministério que começou nos Estados Unidos, no ano de 2002, e eles iniciaram com a proposta de... Eram jovens, na realidade, assim como nós, que estavam insatisfeitos com a sua espiritualidade. Então, eles se reuniram, estudaram muito da Bíblia, do Espírito de Profecia, e resolveram fazer um congresso. E esse congresso eles chamaram 200 pessoas, mas para surpresa deles, eles tiveram 400 pessoas ali naquele congresso. E desde então, todos os anos, eles começaram com essa promoção, com essa proposta de congressos. Inclusive hoje, o atual presidente da nossa igreja, o Ted Wilson, já participou em vários desses congressos, foi seminarista ali também. E agora chegou aqui no Brasil. Agora que eu digo, não hoje, né? Já faz aí uns 4 anos que a GYC está atuando fortemente aqui no nosso país. E olha, pra quem tá em casa, como é que eles podem seguir? GYC é um nome muito chique, realmente muito chique. É GYC, tá bom? Pra você procurar na sua casa. E tem o material completo, né? No Instagram, no YouTube, tem um monte de coisas, palestras também que você participou, não foi? Exatamente. Então, você que tá em casa, procure aí no YouTube, no Instagram, @GYC Brasil. E ali tem vários seminários. Inclusive, o ano passado, que nós participamos ali em Santa Catarina, a minha proposta ali naquele congresso, depois do convite, foi construir um seminário de como estudar a Bíblia. Que legal. Né? Então, eles pediram para eu desenvolver esse conteúdo e nós levamos ali. Então, você que tem interesse de como se aprofundar na palavra de Deus, quais são os métodos, as ferramentas, como construir ali uma pregação também, é uma das palestras ali no seminário. Vale muito. Não só o meu conteúdo que a gente produziu ali, mas de outros seminaristas também. Tivemos o Pavel Goia com a gente lá da Europa, participou aqui especificamente da Romênia. Foi uma bênção ter o pastor ali, Pavel Goia. E esse ano também tem congresso. Que legal, você já tem data? Como é que funciona? Sim, esse ano vai ser no Pernambuco. Nós estivemos em Santa Catarina, estivemos também aqui em São Paulo. Estivemos também em Minas Gerais e agora nós queremos alcançar ali aqueles jovens calorosos do Nordeste e do Norte. Mas todos estão convidados, de dentro e fora do país. A data vai ser do dia 30 de junho a 3 de julho. Então, finalzinho de junho, começo de julho, férias. O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer? Vamos pro GYC. Legal. Vamos se envolver na missão. Muito bom. E também todo o congresso eles compartilham no canal do YouTube. Então, assim, quer você tenha passado por essa data, quer não, você consegue reassistir todos os episódios. Eu, inclusive, já assisti e já passei pros meus jovens, porque é maravilhoso o conteúdo da GYC. Então, recomendo. Que legal, Dani. Que bacana ter esse ministério, esse projeto. E aí, então, você é meio que um pacote completo da GYC para as outras igrejas para reavivar as pessoas de lá? Como é que funciona? Exatamente. Então a GYC, como existe esse congresso anual, a GYC tem a preocupação de levar ao jovem não só um momento, né? Não só 3, 4 dias ali no congresso,
mas inspirar o jovem e fazer com que ele entenda que é um espírito da GYC, que é um movimento, né? Então, dentro da igreja, nós temos vários desses movimentos, né? E isso é muito legal, e a GYC é um deles, que chegou para fazer essa diferença no sentido de unir o jovem com as propostas da sua igreja, junto com o seu pastor, com o seu ancião. Só para ficar assim, não muito nas ideias, vamos trazer mais para a prática. Estivemos na Bahia recentemente, e ali na Bahia foi muito interessante o final de semana que nós passamos ali. Porque na sexta-feira à noite, dentro da semana de oração normal, pregamos. Sábado de manhã, todo mundo na igreja. Mas na hora do almoço, a proposta ali já foi um almoço comunitário. Então ali convidamos várias pessoas da comunidade, da igreja também participaram com a gente. No sábado à tarde, um JA. À noite, nós saímos para alcançar aquelas pessoas que, porventura, alguma infelicidade da vida, hoje são moradores de rua. Então nós alcançamos eles com uma sopa, levamos cobertas, podemos orar com eles. Entregar literatura também é uma das nossas áreas que nós trabalhamos, literaturas da igreja. Fizemos 5 horas da manhã no domingo, a gente já estava numa trilha, todo mundo legal. Com a sua aguinha de coco, ali com seu suco e tal. Depois da trilha tivemos um lanche ali, um de jejum, foi muito gostoso. Então a proposta é essa, levar o jovem que de repente tem o seu grande potencial, mas que talvez esteja perdido em algum momento ali, né? Ou querendo algum movimento dessa natureza. Então a GYC vai até essa igreja, né? A gente tem a proposta de também começar a levar as camisas da GYC, vestir o jovem para fazer esse trabalho e levar as pessoas aos passos de Jesus Cristo, como diz aqui, as pegadas de Cristo. Adorei o merchan todo, adoro. Mas que legal, que bacana. E assim, Dani, você sempre foi missionário? Então, nem sempre fui missionário. Na realidade, a minha história na missão ela é um pouquinho longa, mas nós vamos resumir ela aqui. Eu tive o privilégio e a honra até, posso dizer assim, de ter recebido esse chamado de Deus. Eu creio, Elisa, que todos nós que nascemos no reino dos céus, nascemos como missionário, né? Porque não tem uma pessoa que é nascida do reino do céu e que não seja missionário na escola, na faculdade, no seu trabalho, com seus vizinhos, com a sua família. Mas, em linhas gerais, hoje, como um obreiro, um missionário em tempo integral, é o resultado do trabalho de algumas escolas que nós temos aqui em volta do nosso país, dentro do nosso país, e eu participei de uma delas. Que legal, conta pra gente. Sim, a Serra do Cipó foi a escola a qual eu participei e fiz o curso lá em 2019. Esse curso ele é baseado em uma grade curricular do Light Institute, que é lá dos Estados Unidos, essa grade. Então é uma mistura ali de evangelismo e saúde. Então nós entendemos que ali no curso e essas escolas missionárias, a mensagem de saúde ela é uma porta de entrada para que o evangelho seja anunciado, para que as pessoas sejam alcançadas, porque de saúde todo mundo precisa. Com certeza. Né? Então é um mecanismo. Então nessa escola missionária os jovens eles são treinados para aprender tanto da área de saúde e também da espiritual. Então ali nós temos aulas sobre santuário, profecias de Daniel e Apocalipse, eventos finais, aula sobre o dom profético, aula sobre a música celestial, a música que adora a Deus. Nós temos ali aula sobre vestuário, sobre como estudar a Bíblia, que inclusive foi a proposta da GYC também. E também na área de saúde, você também tem as propostas de tratamentos naturais, né? Fitoterapia, hidroterapia, tratamento com argila, massoterapia com massagens. Então, é toda essa estrutura para capacitar o missionário a levar essa mensagem e aliviar também o fardo das pessoas. Assim, para quem tá vendo a gente, é como se fosse um serviço, digamos assim, só que você vai estudando lá e aprendendo como funcionam as coisas, né? Exato. Que legal. Então, Serra do Cipó, Minas Gerais, certo? Isso, que legal. Na região ali de Jaboticatubas, né? Que legal. Bem legal ali. Mas, voltando, querendo explicar um pouquinho da GYC, esse movimento de jovens que começou lá nos Estados Unidos, que hoje se estendeu aqui, ele não é só o congresso, como já foi dito, ou mesmo essas visitações. A GYC hoje também ela tem trabalhado junto em parceria com a igreja, os pastores, mesmo no ramo de comportagem também, é uma nova área que a gente está adentrando aí, entendendo que
As literaturas, elas brilharão nos últimos dias, em especiais ali o livro Grande Conflito, Desejado. Então a Joyce também ela tem esse foco de evangelismo, né? Assim, na veia, eu costumo dizer que nós temos que ter sangue nos olhos, embora algumas pessoas podem achar essa uma linguagem um tanto agressiva, mas esse sangue nos olhos é o sangue de Cristo que tem que estar à frente dos nossos olhos. Com certeza. Amém, que legal. Então, você é missionário da GYC e, assim, conhecendo o Daniel, como é que começou essa questão de ser missionário? Não sei, não quero dar spoiler, mas teve alguma conversão no meio do caminho? O que aconteceu? Sim, sim. A minha história, na realidade, eu não vim de um berço adventista, propriamente dito, mas um berço cristão. Minha mãe católica, os meus tios sempre teve muito contato ali com o evangelho dentro das igrejas evangélicas, pentecostais. Então eu cresci nesse mundo, mas na minha adolescência eu saí desse caminho. A gente tem um termo, né? Era um católico não praticante, tinha um contato ali com a igreja evangélica baseado nas influências familiares. Mas na minha adolescência eu me envolvi numa cultura que é a cultura do hip hop. Né? Então na cultura do hip hop a gente tem 4 elementos. Temos o DJ, temos o rapper, temos o grafite. E também temos uma área que foi a área onde eu mergulhei mesmo, que é a área do break boy ou b-boy. Que é aqueles meninos que dançam. Obrigada, agora entendi o que é. Entendeu? Então, que gira no chão e etc. Faz o moinho de vento, o giro de cabeça, o flare ali, né? Pra quem conhece um pouquinho. Então eu me envolvi muito nessa área. E cresci ali na minha adolescência, então, tendo contato bem forte com essa questão da cultura do hip hop, com breakdance, participando de vários campeonatos. Uau! Participei aqui em Diadema, fui pro Mato Grosso, também estive em Minas Gerais, enfim. No geral, eu era muito envolvido com essa cultura. Mas essa cultura, ela tem um ideal ali de querer ajudar o jovem da periferia, o jovem da quebrada, como a gente diz, né? O jovem da quebrada, a não se envolverem com as drogas, com o mundo do crime. Mas, infelizmente, embora possa ser uma ferramenta que eles acreditem, que tenham seus ideais, em algum momento ou outro, esse jovem ele vai ter o contato. E essas influências acabam sendo muito fortes dentro da vida deles. Que foi o que aconteceu comigo. E aí eu me envolvi com as drogas, fui usuário de vários tipos de drogas, como cocaína, maconha, enfim. E por ser filho único, foi um momento ali na minha família que foi bem triste, porque minha mãe sofreu bastante, minha mãe é mãe solteira, uma mulher muito simples, assim, empregada doméstica, estudou até a 5ª série, buscou dar o melhor pro seu filho, mas infelizmente eu me envolvi dentro dessa cultura. E foi um milagre, porque Deus me resgatou. Amém. Eu tive um contato com um irmão adventista do 7º dia. Esse irmão, é até curiosa a história dele, curiosa, porque ele amava tanto, tanto, tanto a mensagem da igreja adventista, que 2 dos filhos dele, um ele colocou o nome de Irã Edson e o outro de Thiago White. Né? Adorei! De tanto que ele gostava assim, da mensagem da igreja adventista. Então ele me ensinou muitas coisas sobre a nossa fé, sobre os nossos costumes, a nossa postura, a maneira de se vestir, de comer. Então, desde o começo, o meu contato com a igreja adventista foi nesse sentido, né, de conhecer a mensagem de maneira integral. Porém, contudo, portanto, todavia, essa pessoa, infelizmente, ele acabou abraçando uma mensagem de movimento dissidente. Né? Para quem não conhece, movimento dissidente são aqueles movimentos que às vezes acabam tendo uma interpretação errônea do que a igreja ensina. Então tem muitos movimentos com problemas como a Trindade, natureza humana de Cristo. Hoje tem movimentos até que brigam aí por causa da Terra plana, né? Infelizmente, nós temos esses movimentos. E ele acabou sendo levado, e na época ali também, eu acompanhei ele. Eu era marinheiro de primeira viagem, estava conhecendo esse mundo novo, toda essa luz, toda a doutrina da igreja, né? A missão da igreja. Para mim, então, naquele primeiro momento foi bem, bem complicado. Mas graças a Deus o Senhor me resgatou. Embora eu passei por esse movimento, houve um dia, né, vamos dizer assim, da conversão mesmo, onde a chave virou. Que embora eu tinha participado desse movimento, depois acabei abandonando ele, não quis saber nada de Deus.
o Senhor apelou fortemente ao meu coração, né? Assim como o apóstolo Paulo passou por um momento ali, eu também passei por um momento dessa magnitude, talvez não da magnitude igual o apóstolo Paulo, mas no sentido de conversão mesmo, onde o Senhor apelou ao meu coração, vá para a igreja. Porque, embora eles eram muito críticos da igreja, nesse sentido de chamar a igreja de Babilônia e etc., ele falava uma citação de Ellen White, que eu vou parafrasear, não vou recordar ela aqui, ipsis literis, mas onde ela dizia assim, débil defeituosa, cega e nu. A igreja adventista do sétimo dia, ela é a menina dos olhos de Deus aqui na Terra. Uau. Então eu olhava, eu ouvia essa citação, né, o grito do Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha mente, e eu voltei, né? Na realidade eu entrei pela primeira vez na igreja adventista, assim, propriamente dito, e comecei a estudar por mim mesmo. Então eu sou um jovem que gosta muito de ler a Bíblia, no profético, minha Bíblia era toda grifada. Que legal. No estudo lá, eu não sei, de repente a pessoa que nos vê em casa, vou mostrar aqui um pouquinho, lá na proposta do nosso estudo, eu estudei o livro de Eu adoro, toda anotada, adoro, acho linda. Toda anotada. Então você, jovem que está vendo aí, nós, assistindo o podcast... Se não tá colorida, tá feia, tá, gente? Exato. Então a proposta era essa. Então eu comecei a estudar por mim mesmo, essa epístola de João, fiz isso também no livro de Atos, em outros textos da Bíblia, engrifar, anotar, e comecei a estudar a história da igreja adventista. Então eu amo a história dos pioneiros, vários deles, e entendi que a doutrina da nossa igreja ela foi sendo desenvolvida, né, no sentido de ser ampliada, melhor explicada, os conceitos teológicos também do nosso povo, até porque quem conhece a história da nossa igreja sabe que vieram povos de todas as denominações, né? Nós tivemos Guilherme Miller, que era batista, Tiago White, que era da Conexão Cristã, Charles Fitch, que era presbiteriano. Então nós temos várias pessoas, Ellen White, que era metodista, por exemplo. Então tivemos pessoas de várias denominações e houve ali então um momento onde eles tiveram dúvidas, questionamentos sobre a Trindade, por exemplo, onde foi o ponto que eu tive dificuldade de entender. Então eu volto para a igreja adventista agora, estudo, e sou batizado, né? Fui batizado, para honra e glória de Deus, fui batizado no dia do meu aniversário. Ai, que legal, eu adorei. Dani, assim, mais uma questão de curiosidade. Esse foi em que, anos, assim, quando, sim. Foi 2000 e X, né? Como Exato. que foi? Então, o primeiro contato ali que eu tive com a igreja foi em meados de 2011, 2012. Nossa, parece muito tempo, mas não é tanto tempo, enfim. Exato. E aí, então, 2011, 2012, eu tive esse primeiro contato, que foi com esse amigo, esse irmão que me ensinou muitas coisas, participou desse movimento. Eu saio, então, desse movimento, saí. E em 2015, 2016, é onde o Senhor apela ao meu coração e eu volto, então, a ler a Bíblia, voltar a estudar e etc. E nesse momento que começa, então, essa pesquisa, né, essa sede pela palavra de Deus. Aí em 2016 eu fui batizado. Ah, que legal. Então, qual que é o seu aniversário? Só pra gente entender qual que foi o dia. Dia 10 de abril. Olha, que legal, que legal. Exatamente. Então, foi no dia 10 de abril. Eu nasci 2 vezes nesse dia. Que legal. Tanto do meu aniversário quanto do batismo. E a partir daquele momento ali, então, começa essa saga aí no testemunho. Hoje, pra honra e glória de Deus, a minha mãe também é uma adventista. Que legal, nossa. E como é que foi, assim, pra ela, todo ver... Uma montanha-russa, né, na vida dela, coitada. Então ela foi vendo, né? Ela me acompanhava. Eu costumo dizer que a minha mãe, ela era a mais adventista em ser adventista, né? Ela era a mais promotora, assim, da mensagem do evangelho. Ela gostava muito de entregar literatura, de visitar as pessoas. E ela foi vendo a obra de Deus na vida do filho dela. Então isso foi trazendo muita proximidade. Aquelas lágrimas que ela chorou bastante, agora foram enxugadas ali pelo Espírito de Deus. E hoje, embora eu não viva lá com ela, né, ela está muito feliz porque hoje em cada mês, cada semana praticamente, a gente está em um estado diferente, pregando a palavra. Então ela é muito contente com isso. Inclusive um amigo meu também, quero mandar um abraço pro Jaime, se de repente ele estiver assistindo, que ele também é parte dessa conversão, parte dessa obra. Hoje ele também é um adventista. Que legal! Né? Então assim, nós passamos momentos ali nessas duas fases. Momentos de estar em show de Racionais, Charlie Brown, aquele mundo turbulento ali.
e também momentos de orarmos juntos na virada do ano. Houve datas assim de viradas do ano, quando a gente já estava na igreja, onde nós passávamos ali o pôr do sol em oração. Foram momentos fantásticos. Que legal. E aí no ano de 2019 é onde que vai entrar a JYC na minha história. Que legal. Ó, eu tô animada pra ver esse ponto, mas o que foi, assim, o que virou, assim, uma chave... o pessoal tá na moda falar chavinha, né? Fico até com ranço de falar isso, mas assim, o que foi o que mudou, assim, na sua mente em relação a Deus? Teve alguma coisa principal que você sentiu que foi muito importante na sua vida? Eu falo assim, pensando quem tá assistindo. Como é que eu posso ser esse ponto que fez a mudança na vida de um Daniel na vida, por exemplo? Muito boa pergunta. Então, um ponto que eu acredito assim que foi muito forte mesmo, que até hoje é a mola propulsora assim, né, de nos motivar e etc, foi o sentido de vida, né? Meu sentido de vida. Eu tenho um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele é responsável pela terceira escola de psicanálise da Áustria, depois de Sigmund Freud e Adolf Adler, vem o Viktor Frankl. E ele trabalha nessa linha da logoterapia, que é a terapia do sentido. Só para responder aí, né, a pergunta. E na experiência dele, ele passou por campos de concentração e etc. E na experiência dele, ele viu que pessoas que foram levadas ali pelos alemães em campos de concentração, ele era judeu, ele também esteve, ele sobreviveu a esses campos de concentração. Ele viu que pessoas que tinham sentido de vida além daquele momento que elas estavam passando, elas sobreviveriam. Uau! De maneira mais fácil. Então, um exemplo. A escassez de alimento. Então, quando chegava pouco alimento ali dentro da onde eles estavam confinados, muitos já brigavam, já queriam se matar por causa do alimento. E ele viu que aquela pessoa que tinha sentido de vida, ele falava, não, o que sobrar eu como, porque eu quero ver a minha esposa lá fora. Eu quero ver os meus filhos lá fora. Eu quero me formar, porque eu vou sair daqui. Então, o sentido de vida deu para ele esse equilíbrio. E o jovem, de forma geral, não cristão, e até mesmo cristão, muitas vezes, ele está em busca desse significado. E eu estava em busca desse significado. E você falou, né? Tava em uma cultura e depois veio pra cá, né? Então até imagino você vai entender, a confusão de culturas, né? Quem que eu vou ser agora, né? São tantas opções. Entendi. Exato. E eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, na metade ali do texto, né? Onde Salomão diz que o Senhor colocou a eternidade dentro dos nossos corações, né? E eu fico pensando, né? A eternidade não é algo pequeno, né, Liz? Não é um buraco, não é uma cova, é uma vala, é uma cratera que existe dentro de nós. Então, só um ser eterno que pode preencher essa eternidade. Então, quando eu entendi o propósito, a missão, a profecia, né, delineada ali no quadro, mostrando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando agora como um adventista, ela surge de uma profecia. Foi Deus que levantou esse movimento. Eu não surgi por acaso, né? Você não surgiu por acaso, nós não surgimos por acaso. Nós temos uma missão, um propósito. Então, isso para mim foi fantástico, assim, preencheu e preenche. Porque todos os dias nós temos que, ao acordar, né? Algo tem que nos motivar, algo né? Tem que nos motivar, exato. Uau. Então, esse é o sentido, né? Que faz a gente passar por momentos de depressão, de ansiedade, que nós temos uma esperança, o retorno glorioso de Cristo. Então, essa motivação ela é latente dentro de mim, dentro da minha esposa também. Eu vejo ela ali na sua devoção todo dia. E isso é maravilhoso. Então, essa foi a chave, né? Entendi. Buscando responder aí que legal. Esse questionamento. Que bacana. Então, aí você falou, a partir de 2019, a JYC também entra no Brasil, não é? Se eu não me engano. Exato. Eu, estando ali agora na Serra do Cipó, então, 2015, volto para a igreja, 2016 fui batizado na Igreja Adventista. Final de 2018 eu tenho esse contato com a Serra, vou para lá. Em 2019, os alunos ali da escola, queríamos montar um congresso também, algo semelhante ao da JYC, e alguns jovens ali então se organizaram. Eu sempre participei de maneira indireta, agora estou mais envolvido, até o pescoço, acima do pescoço, com a JYC, mas participamos ali, divulgando, e fizemos então o primeiro congresso no ano de 2020. Que legal. Lá no Catre, lá em Belo Horizonte.
onde começa. Dá pra acessar tudo no canal do YouTube, hein, galera? Então, não para o play, tá? Segue o play, mas depois vai lá assistir que vai ser bem legal. Que bacana. Você lembra qual que foi o tema? Então, o primeiro tema que foi abordado ali se chama Ele Chegou. Eu lembro, eu lembro da identidade visual, verdade. Exato. Legal. Então, assim, desde quando nós começamos, eu sempre tive a vontade de ter um ministério evangelístico. Inclusive, eu tenho também, né? Que se chama Assim Diz o Senhor. Quem quiser procurar ali na internet também, @Assim Diz o Senhor. Mas esse é um ministério mais familiar, meu e da minha esposa. E um parênteses. Assim Diz o Senhor com 3 S, tá bom? Exato. Obrigado por me lembrar. Com 3 S. Então, a gente desenvolve também esse ministério ali do Assim Diz o Senhor, onde tem cortes de pregação. Todos os dias ali nós procuramos colocar algum texto do Espírito de Profecia ou palavras de Cristo, né? Palavras simples, frases curtas que Jesus falou, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Esse é um texto bíblico, para quem acha que é um ditado, não é não? Legal, boa. Então, a gente sempre tá trabalhando ali também nas redes sociais, levando e inspirando aí jovens ao Senhor. Legal. Nossa, muito interessante, Dani, toda a sua história de conversão. E pensando assim, se você pudesse dar uma mensagem para algum jovem que se encontrava, não sei, uma pessoa pode ser de dentro da igreja ou fora, enfim, com o que você tinha, qual que seria um conselho que você daria para aquele jovem que se sentia como você, talvez perdido, ou tem coisa na igreja para fazer, mas não queria vergonha na cara para falar, oi, posso ajudar em alguma coisa? Qual que seria o seu conselho para essa pessoa? O que ela poderia fazer? Certo. Olha, eu gosto, assim, de algo, tem que ser prático para nós, né? Tem um texto do Testemunhos, volume 8, na página 19, que são livros, assim, divinos mesmo, onde ela diz assim, não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar ao Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Então, não há limites para o que Deus pode fazer conosco. Mas a ênfase aqui é quem coloca de parte o próprio eu. Porque muitas vezes a gente até quer lá no fundo, sabe? A gente quer fazer alguma coisa, a gente vê o caos que o mundo tá, e existem as propostas aí fora, né, de ideologias e etc. Vamos mudar o mundo e tal, mas são ferramentas falhas, débeis, né? E a ferramenta de Deus é a que funciona. Então, o primeiro momento deixa de parte o seu eu, o seu coração. Quais são os métodos de Deus? Qual é a proposta de Deus para que, de fato, eu faça algo que vá fazer a diferença? Porque a gente quer, né, um mundo diferente. A gente não está satisfeito com esse mundo. Então, pôr de parte o próprio eu. E agora, de maneira prática, essa situação é a oração. Colocar o joelho no chão, falar, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu sou missionário em tempo integral, porque houve um momento na minha casa, eu sozinho, ajoelhei, eu vi um dado que o número de pessoas que nascem no mundo e o número de pessoas que vêm para a igreja adventista é impossível, se a gente continuasse nesse ritmo, alcançar as pessoas. Nossa. Então, o apelo ali naquela mensagem, quando eu ouvi ali em casa, era, você quer ser um missionário? Para Deus manifestar através de você a glória dele, pregando o evangelho e etc. E ali eu ajoelhei a Deus e falei, Senhor, eis-me aqui. Quero ser um missionário. Tava eu e Deus, um chãozinho de cimento, e aconteceu. Isso não significa que todos vão ser missionários, todos vão ser pastores, não é isso? Você pode ser um missionário sendo um dentista, sendo um professor, sendo um pedreiro, sendo uma cozinheira, enfim. Então, o primeiro momento é esse de fato, rasgar o coração, abrir a Deus, confessar a Deus suas debilidades. E um segundo momento, buscar os métodos de Deus. Quais são os métodos de Deus? E aí são vários. São vários. E cada um, Deus usa o dele de acordo com você, né? Exato. O que a gente tem que tomar a atenção tem um capítulo no livro Educação que chama Trabalho Vitalício. Ali está descrito para nós que o trabalho vitalício que Deus nos dá é onde nós temos as habilidades, afinidade. De repente tem algo que você gosta. Eu gosto de cozinhar. Então tá aí, seu ministério. Não vai me falar que você gosta de comer, tá? Que é feio, tá? Mas... Exato. Tem que ser... Pode ser também comer. Pode ser, mas aí... Enfim. Mas enfim. Então, esse feeling que nós temos que ter, o que eu gosto de fazer, que não vai ferir os princípios também. Né? Que não vai ferir os princípios de Deus. Então, é um leque. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para o jovem. Procure experimentar. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de visitar pessoas. Tem pessoas que têm dom para visitação.
É um dom, é um talento, é o talento da misericórdia, que chega ali com um sorriso no rosto, chega ali com um presentinho, com algo pra comer. Aí se você gosta de comer, come junto com a pessoa. Vendo, achou seu ministério. Brincadeira. Tudo aí. Então, assim, envolva, perca a vergonha, deixa a timidez de lado. Né? Procurem alguém da tua igreja, um pastor, um ancião, um jovem que você vê Deus na vida dele, Sim. uma família consagrada ali, ou mesmo um missionário, um obreiro de Deus que você vê ali, né, que está sempre trabalhando para o Senhor. De fato, ele vai trazer instrução. E é claro, dentro da leitura da palavra e do espírito de profecia. O Senhor vai... Eu não costumo dizer que ele vai falar assim, de maneira suave. Às vezes ele pode falar, mas há alguns momentos que ele grita no nosso ouvido mesmo. E a JYC, inclusive, tem essa proposta, né? De fazer o jovem experimentar algo. Pra Deus, Pra né? Deus, pra Que Deus. legal. Olha, eu acho que o nosso bate-papo show de bola. Nem tenho o que falar, queria ouvir muito mais. Último, assim, conselho que você dá pra pessoa. Uma coisa que foi a mudança radical na sua vida que você recomenda que a pessoa faça, por mais louca que pareça ser. Tem alguma? Tem. E é bem louca mesmo. Adoro, vou nessa. Então, assim, tem algo que eu acredito, assim, que é muito... Embora alguns vão achar meio estranho e não vão gostar, mas o que de fato fez a diferença foi as madrugadas. Então, eu acordo de madrugada, tem dia que eu acordo 3 da manhã, 4 da manhã, e eu li a história de 2 homens, um adventista e um não, que me chamou muita atenção. Um que não era adventista, mas é um reavivalista, um homem de Deus, chamado Dwight Lima Moody. Tem um livro chamado A Seara em Fogo. Moody, eu já ouvi falar. Moody. Pastor Josanã Alves, acho que fala dele. Fala muito dele, legal, então é ele. exato. Então, Dwight Lima Moody tem um livro, que é a biografia dele, se eu não me engano o título é A Seara em Fogo, Seara em Chamas, algo assim, onde conta a história dele e diz que ele acordava às 4 da manhã. Né? Tem até um ancião da minha igreja que ele dizia assim, de madrugada a filha é menor. Então, e tem um outro também, esse já adventista do sétimo dia, muito conhecido e difundido dentro da nossa igreja, o Andrews. Sim. O Andrews também era um homem muito devoto, muito cristão. E na biografia dele você encontra em um livro chamado Paixão, Propósito e Poder, capítulo 11, falando ali sobre a vida de Andrews. Diz também que ele acordava exatamente às 4 da manhã. Pois é. E só como um dado aí da vida de Andrews, que é significativo, certa vez um amigo questionou ele e falou, Andrews, quanto da Bíblia você conhece? Ele disse assim, o Antigo Testamento não. Muito grande, muito difícil. Mas, preste muita atenção, se o Novo Testamento fosse perdido hoje, eu poderia reproduzi-lo palavra por palavra. É, outro nível, né? Então nós estamos vendo um jovem adventista do sétimo dia, com menos de 100 anos atrás, que se dedicou à palavra de Deus, que acordava às 4 da manhã, e eu vi ali, e tenho experimentado na minha vida, o quão grande é o impacto da devoção ali de madrugada, né? Tanto para ler, para orar, para ouvir louvores ali, momentos com Deus. Então é maravilhoso. Então essa é a proposta. Eu não sei pra quem tá em casa, mas eu fiquei com vontade de experimentar. Sei que vai ser dureza, digamos assim. Mas você ficou com gostinho de quero mais, não ficou? Essa é a intenção, né? Ficar com gostinho de quero mais e seguir os passos do mestre. Ai, Dani, que coisa sensacional. Eu te agradeço. Você pode falar de novo as suas formas de contato pra quem quiser te seguir, até saber mais sobre você, mais informações? Sim. Nós estamos ali no YouTube também, né? Assim diz o Senhor, com 3 S, Daniel Costa. Escreve lá Daniel Costa e Assim diz o Senhor vai aparecer. Também no Instagram, que é onde é o nosso forte ali, @Assim diz o Senhor com 3 S. Mas também gostaria de te convidar a participar desse movimento grande, gigantesco, fervoroso, que é a JYC Brasil. Então procure a JYC Brasil. Ali tem vários seminários, temas interessantes, temas atuais, temas sobre sexualidade, temas sobre família, sobre ideologia missão, ideologias. Também. Entretenimento muito maravilhoso. Né, sobre mídias, filmes, etc. O que afeta, o que não afeta a nossa mente. Então vale muito a pena você procurar, pesquisar e se deleitar nesse conteúdo santo para a honra e glória de Deus. Com certeza, muito bom. Eu vou já ligar o play lá. Obrigada, viu, Dani? Que a gente se encontre mais vezes por aqui no Pegada Jovem. Pegada Jovem. Valeu. Garoto. Arrasou. E esse foi mais um Pegada Jovem. Inscreva-se no canal, curta, comente o que você achou e compartilhe para todos os seus amigos.